Bom, gente, na aula de hoje estaremos trabalhando com essa operação matemática chamada potência. Nós vamos começar com um exemplo. Vamos supor que eu tivesse essa representação 4, né? E aqui em cima do 4 o número 3. Essa representação é uma representação de potência. O que significa isso? Isso vem substituir uma operação da multiplicação, que é exatamente o fator 4, né, que é representado num número de vezes 3. Então, 4 vezes 4 vezes 4. Então, no lugar de representarmos um produto, né, de fator 4, né, 3 fatores 4, podemos representar 4 elevado ao cubo. Então, qual é a finalidade, né, da potência? É exatamente substituir, né, de uma forma com menos símbolos um produto. Veja quantos símbolos temos aqui: 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é apenas 2. Então, um produto pode ter vários fatores, 10 fatores, por exemplo. Você pode representar esse produto apenas com 2 algarismos, dessa forma. Então, é evidente que aqui, se você multiplicar 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, você vai ter 4 vezes 6, 24, elevado a 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 64. Então, 4 elevado ao cubo dá 64. Esse carinha aqui, né, ele chama-se base nessa representação. Esse outro carinha aqui chama-se expoente, e esse número, que é o resultado, chama-se potência. Então, a potência, na realidade, é o resultado. Muito bem. Então, dentro desse conceito, nós vamos agora, particularmente, pegar algumas potências interessantes, né, como potências que muitas vezes é difícil de perceber por que dá aquele resultado. Então, nós vamos fazer isso, tá? Então, veja só. Vou botar aqui, veja. Vou começar por uma potência, que é a potência de uma base elevada a 1. Então, toda vez que eu tiver exatamente uma base qualquer elevada a 1, você pode entender matematicamente que só existe um fator. Ora, se só existe um fator, é o próprio número. Então, 3 elevado a 1 é 3. Por exemplo, se eu tivesse 125 elevado a 1, seria o próprio 125. Então, nós temos aqui uma situação. Agora, e se eu tivesse, por exemplo, o 5 elevado a 0? Então, como eu posso entender, né, que dentro desse critério, se esse cara representa, né, o número de fatores, e se eu não tenho nenhum fator, pensando assim, eu poderia estar dizendo que o 5 elevado a 0, por exemplo, 0, sei lá, mas na realidade a matemática, ela vai te dando propostas de entendimento, mas em casos particulares, aquelas propostas não são mais aceitas. Então, como eu posso agora observar isso aqui? 5 elevado a 0 e dizer, como a matemática ela vai explicar
tá? Por exemplo, que o 5 elevado a zero, tá? É sempre 1. Por exemplo, por que o 5 elevado a zero é sempre 1? Então, eu vou colocar aqui uma situação, né, que você pode observar aqui no quadro, né? Veja só, vamos entender que eu tenho assim, 5 elevado a 3. 5 elevado ao expoente 3, a gente sabe que é 5 vezes 5 vezes 5. Tá? Vamos aqui colocar o resultado, não. Tá? Então eu sei que 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Que 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Esse 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125. O 5 vezes 5 dá 25. O 5 elevado a 1 dá 5. Então, o que está ocorrendo, né, aqui, por exemplo, quando eu passo de 5 ao quadrado, ao cubo dividido por 5 ao quadrado, veja que está diminuindo uma unidade, né? De 3 passo para 2. Veja que aqui está diminuindo a unidade, 2 passa para 1. Aqui, ó, 1 passa para 0. Então, veja só, 3, 2, 1, 0. O que você observa numa lei de formação do outro lado? Quando eu pego 125 para encontrar o 25, eu tenho que dividir por 5, já que 5 vezes 25 dá o 125. Então, se eu pegar 125 e dividir por 5, eu vou encontrar 25. Se eu pegar o 25 e dividir por 5, eu vou encontrar 5. Então, há uma lei de formação, né, aqui, lógica, onde, conforme eu diminuo uma unidade nos expoentes, os resultados vão sendo divididos por 5. Isso eu poderia começar com o expoente maior. Aqui, por questão de tempo, comecei pelo 3. Então, quando eu chego aqui no expoente 0, esse processo aqui também vai ser dividido por 5, porque a lei é uma lei, né, que sempre eu vou sendo dividido por 5 para encontrar um resultado abaixo quando eu diminuo um expoente aqui. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Então, veja que nessa lei de formação, o 5 elevado a 0 deu 1. Muito bem. Mas nós aqui podemos também, né, colocar uma outra questão, que é, vamos entender que eu quero saber o 5 elevado a 0. Embora, nesse momento, eu estou colocando uma questão que eu lá na frente vou mostrar a propriedade de potência, por exemplo, da divisão. Mas como essa aula é uma aula muito direcionada para vocês que estão fazendo licenciatura, evidente que essas propriedades vocês têm conhecimento. Mas veja só, o 5 elevado a 0, eu posso dizer que é o 5 elevado a um expoente, né? Qualquer expoente. Então eu simplesmente vou colocar aqui, ó, 4 menos 4. Vamos supor que eu tenha 4 menos 4, que eu tenha 5 menos 5, que eu tenha 6 menos 6, que é exatamente 0. Então, quando eu coloco 5, 4 menos 4, essa forma de escrever, ela pode ser substituída por uma forma de fração. Mas como eu faço isso? Porque existe uma propriedade de potência, quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu repito a base, a base é 5, e subtraio os expoentes, 4 menos 4.
Então, o que eu estou fazendo é a volta. Eu tenho 0, coloquei 4 menos 4, tá? E aí eu coloco 5 elevado a 4, 5 elevado a 4. Eu estou fazendo um caminhamento reverso, né? Repito a base, ó, e subtraio o expoente. Esse 5 elevado a quarta, ele é um número. Eu preciso calcular esse número? Não. Mas é o mesmo número do denominador, porque 5 elevado a quarta está no numerador, está no denominador. Então, quando eu tenho a divisão, né, isso aqui representando uma divisão mesmo, quando eu tenho aqui um número e aqui o mesmo número, essa divisão dá 1. Então, veja que a matemática, ela te dá procedimentos, né, verdadeiros, para que você diga, olha, 5 elevado a 0 dá 1. Então, por que isso saiu dessa questão que eu coloquei aqui, né, como eu coloquei aqui, 4 vezes 4 vezes 4, ela não pode ser feita assim, mas existem outros procedimentos, né, que vão fazer com que eu veja que essa representação é igual a 1. Então, e aqui eu posso ter qualquer expoente, pô. Apenas eu coloquei o 4 para que você perceba, mas vou insistir. Você pode ter um número qualquer, menos esse mesmo número, e você vai ver que isso vai dar 1. Tudo isso amparado pela matemática. Muito bem. E aí você pode agora, numa questão aqui, ó, e o 5 elevado a menos 1. Né? Da mesma forma que você tem o 5, deixa eu apagar aqui, isso aqui já foi visto, né? Mas eu não vou apagar, eu vou dar continuidade, tá? Essa questão aqui, ó, aqui eu vou continuar passando para esse lado. Então você também aqui, você tem uma situação muito parecida com 5 elevado a 0. Você não consegue formar isso de acordo com uma definição inicial. Então, eu vou seguir esse mesmo procedimento. 3, 2, 1, 0. Se eu caminhar nessa escala, sempre tirando 1, né, aqui eu vou ter menos 1. É como se eu estivesse descendo os números naturais. 3, 2, 1, 0, menos 1, 5 elevado a menos 2, 5 elevado a menos 3. Então, eu estou, né, fazendo isso. Bom, e aí, isso aqui eu vou deixar separado. E aí, o que ocorre do outro lado? Vou para passar dessa linha para essa, eu vou pegar o 1 e dividir por 5. Então, aqui vai dar 1 dividido por 5. Se eu pegar, né, esse cara para caminhar para 5 elevado a menos 2, eu vou pegar 1/5 e dividir por 5. Essa questão aqui, 1/5 dividido por 5, é o mesmo que 1/5 vezes o inverso de 5. Também é 1/5. Então, você tem 5 vezes 5, eu vou colocar em forma de potência, 5 ao quadrado. Então, veja, 5 elevado a menos 2, 1 sobre 5 ao quadrado. Se eu agora quiser passar de menos 2 para menos 3, eu vou dividir por 5. Então, se eu pegar aqui 1 sobre 5 ao quadrado e dividir por 5, eu vou ter 1 sobre 5 ao quadrado vezes o inverso de 5. E aí, 1 vezes 1 dá 1, 5 ao quadrado vezes 5, em forma de potência, 5 ao cubo. 1 sobre 5 ao cubo. Então, você veja o que está acontecendo aqui, ó, numa representação de 5 elevado a menos 1. Sempre é 1 o numerador. E o denominador é dado pelo 5 elevado a esse expoente positivo. Então, 5 elevado a 1, que é o próprio 5.
5 aqui embaixo, 5 elevado a 2, expoente positivo. 5, 1 sobre 5 elevado a 3, expoente positivo. Certo? Então, se você pergunta quanto é 5 elevado a menos 1, é 1 sobre 5. Né? Qualquer 1 sobre 7 elevado, ou melhor, 7 elevado a menos 4. Então, 1 sobre 7 elevado a quarta. Certo? Então, veja que nós temos aqui, né, uma representação de potências, né, interessantes, que nós precisamos ter isso bem na mão e podermos estar mostrando para os nossos alunos, né, por que você usa essa condição. Né? Muitas vezes você afirma isso, mas a criança ela precisa entender qual é a razão desse processo. É interessante aqui também, a gente está colocando, por exemplo, no item 4, quando eu tenho, por exemplo, o zero elevado a qualquer expoente, por exemplo, a 2, você sabe que é 0 vezes 0 que dá 0, né? Numa forma de representativa inicial, o fator 0 2 vezes. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, o 0, nesse mesmo exemplo, né? Nesse mesmo caso, o 0 elevado a 1 é 0. Agora, existe aqui uma questão que a gente quer chamar a atenção, que é botar 5, 0 elevado a 0. O 0 elevado a 0, na realidade, isso aqui, ele tem infinitos resultados, ele tem vários resultados. O 0 elevado a 0, né, porque nós dissemos assim, o 5 elevado a 0 é 1. Mas será que o 0 elevado a 0, ele é 1? Eu digo, ele pode ser 1, nenhum problema, mas aí, particularmente, ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser um número negativo, pode ser qualquer número. Mas por quê? Por quê? Então, eu vou dizer aqui, existem infinitas soluções, resultados. Por isso, esse 0 elevado a 0 tem um termo matemático chamado indeterminado. Há uma indeterminação. Então, nós vamos voltar à mesma questão. 0 elevado a um número, vamos botar um número 5, menos 5. Como eu fiz aqui, no caso do 5 elevado a 0, botei 5, 4 menos 4. 5, que era 0, 4 menos 4. Agora, como eu tenho 0 elevado a 0, a base é 0, o expoente é 0, então eu representei o expoente como 5 menos 5. E aí você tem, usando a propriedade de fração, eu tenho 0 elevado a 5, né, dividido por 0 elevado a 5, onde eu digo assim, eu repito a base e subtraio os expoentes, propriedade de potência na divisão. Depois a gente vai até falar um pouquinho dessa propriedade, explicar por que isso aqui você repete a base e subtrai o expoente. Mas nesse momento eu estou usando. Veja que 0 elevado a 5 é 0. E o 0 elevado a 5 é 0. Então 0 dividido por 0, tá, é uma situação particular. Por quê? Porque isso aqui ele poderia ser 4. 4 vezes 0 dá 0. Se você dividir 0 por 0, dizer que é 4, pega esse número, né? Por exemplo, quanto é 8 dividido por 4? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 4 dá 8. O 0 sobre 0 pode ser 4? Sim. Por quê? Porque se eu pegar o 4 e multiplicar por 0, dá o 0. Esse 0 sobre 0 pode ser 5? Sim, porque se eu pegar o 5 multiplicar por 0, dá 0.
esse zero sobre zero pode ser 1000? Sim, porque se eu pegar o 1000 multiplicado por zero dá zero. Então veja que zero sobre zero pode ser qualquer valor. Então é evidente que aqui, quando você está trabalhando no ensino fundamental, né, às vezes você é um pouco difícil você estar colocando isso para os seus alunos. Mas nós, professores, nós temos que entender que o zero sobre zero elevado a zero, ele pode ser 1. Né? Pode. Como ele pode ser 4, como ele pode ser 5, como ele pode ser 1000, como ele pode ser qualquer número. Mas ele não é somente 1. Ele admite infinitas resultados, infinitas potências. Então isso tem que estar claro para a gente. Certo? Bom, agora, diante dessas ideias, nós vamos falar um pouquinho das propriedades das potências. Bom, das propriedades das potências. Essas propriedades, né, elas são colocadas muitas vezes onde o aluno ele memoriza a propriedade sem entender o processo. Então, sempre colocando para vocês que é muito importante que nós, professores, possamos estar mostrando para os nossos alunos, né, a razão de você estar usando exatamente esses conceitos, né, muitas vezes colocados para os alunos de uma forma de regra, que não é na realidade uma regra, tem uma razão de ser. Bom, então veja, nós vamos começar com uma questão que é: quando eu tenho um produto você tem um produto elevado a um expoente, né? Você poderia fazer 2 vezes 2, que é o que está dentro do parênteses, que dá 4, elevado ao cubo. Mas uma propriedade que você pode estar usando é a seguinte: veja só, 2 vezes 2 ao cubo, você teria assim, 2 vezes 2, que seria, olhando isso como base, um fator, multiplicado 2 vezes 2, olhando isso aqui como base, o segundo fator, vezes 2 vezes 2. Eu vou colocar assim, 2 vezes 5, tá? Não há nenhum problema aqui. Então, olha só, 2 vezes 5, 2 vezes 5 e o 2 vezes 5. Então, existe aqui uma base que está representada por um produto, né, por uma multiplicação, melhor, por uma multiplicação. Então, você tem 2 vezes 5, uma vez, 2 vezes 5, 2 vezes, 2 vezes 5, 3 vezes. O que resulta isso aqui? Isso aqui é um produto, você poderia tirar o parênteses. Né? Eu coloquei o parênteses para indicar que você tem 3 bases. Então veja, 2 vezes 2 vezes 2, você tem 2 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, você tem 5 ao cubo. Então, o que você observou? Que eu posso pegar esse 2 elevado ao cubo vezes o 5 elevado ao cubo. Então, aí a partir daí, você vai generalizar. Se eu tenho A vezes B elevado a um expoente n, eu posso dizer que isso é A elevado a n vezes B elevado a n. Isso também não vai influenciar quando eu tenho vários fatores. Poderia ter 3 fatores, 4, você segue essa regra, elevado a n vezes b elevado a n vezes c elevado a n. Certo? Então, quando eu tenho um produto elevado ao expoente, eu pego cada fator, elevo o expoente, né, fazendo esse produto dos fatores elevado ao expoente. Está claro? Muito bem.
Agora, eu vou fazer aqui, por exemplo, um caso de uma divisão. Eu tenho 5 meios elevado à quarta. Então, olhando para isso, eu tenho isso aqui como uma base. E aqui o expoente 4. Então, eu vou colocar 5 meio, uma vez, multiplicado por 5 meio 2 vezes, multiplicado por 5 meio 3 vezes, multiplicado por 5 meio 4 vezes. Então, veja a base, 5 meio, 4 vezes, fatores. 1, 2, 3, 4 fatores. Num produto de potências, aqui eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, veja que eu tenho 5 fatores 5, eu posso voltar a escrever 5 elevado a 4. A gente já viu que 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 4. Então, o que você observou na divisão? Eu tenho esse cara aqui, no caso da fração, tá? Vamos pensar em fração. Eu tenho o numerador elevado ao expoente e o denominador elevado ao mesmo expoente. Está aqui. Então, nessa situação, né, de uma forma, aí você vê com uma forma geral, se eu tenho A sobre A dividido por B elevado a N, eu tenho A elevado a N sobre B elevado a N. Entendendo que isso aqui é uma representação fracionária, tá? Então, A elevado a N, B elevado a N. Certo? Bom, agora nós vamos colocar a seguinte questão. Vamos imaginar que eu tivesse uma potência, por exemplo, 2 elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Então, você sempre, quando você for representar para os seus alunos, você começa dizendo para eles o seguinte: a nossa base é 2 ao cubo. O nosso expoente é 2. Então, quando eu represento isso de uma forma inicial, eu posso, a base é 2 ao cubo. Quantas vezes a base está representada em fatores? 2 vezes. Então, eu vou representar aqui 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Certo? Evidente que, se eu olhar aqui, ó, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, eu tenho 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Né? Olhando só para isso aqui, é 2 vezes 2 vezes 2. Base 2, expoente 3. E aqui também, 2 vezes 2 vezes 2. Então, veja, isso aqui representa 2 ao cubo, isso aqui representa 2 ao cubo. Se eu olhar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 2 elevado a sexta. Então, o que você está observando, né, entre essa questão e essa aqui? Esse produto aqui, ó, exatamente esse produto, 3 vezes 2, está dando 6. Então, por que eu, quando eu tenho 2 ao cubo elevado ao quadrado, eu represento 2 e posso pegar o 3 e multiplicar por 2, que dá 2 elevado a sexta? Porque eu vou ter 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E é evidente que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, eu repito a base, né, e somo os expoentes. Né? Vou somar aqui, ó, 3 mais 3 dá 6, que é exatamente esse produto. Embora essa questão aqui, ó, eu não fiz esse comentário, porque que eu coloquei bases diferentes, mas eu posso voltar e colocar, mas nesse momento eu quero que vocês percebam, né, que vocês possam estar passando para os seus alunos, mostrando para eles você vai desenvolvendo isso até chegar a um resultado, né? Por exemplo, aqui chegou
a 2 elevado a sexta, que você também pode obter sem fazer isso, basta que você multiplique o 3 vezes o 2. Isso em qualquer potência, a gente colocou apenas esse exemplo, tá ok? Bom, agora, aqui eu vou voltar um pouquinho em relação a isso, mas com produtos onde as bases são iguais. Exatamente o que está ali, ó. Eu vou colocar assim, ó. Se eu tiver 2 vezes 2 elevado à quarta. Então, nós já vimos que quando eu tenho o 2 vezes 2 elevado à quarta, eu vou ter 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Né? Então, o que a gente vai mostrar é exatamente isso aqui. Como é que eu posso fazer um produto disso usando propriedade? Então, quando eu tenho um produto onde as bases são iguais, né, o que acontece aqui? Né? Como eu falei, se eu pegar 2 elevado à quarta, é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Se eu pegar o outro, 4 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, veja, 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8. Então, sempre que eu tiver um produto de potência de mesma base, não há necessidade de eu fazer isso aqui. Basta eu repetir a base e somar os expoentes. 4 mais 4 dá 8. Então, por quê? Porque há um processo, né, como a base é 2 e a base é 2, eu vou colocar aqui, né, a base e contar os fatores. Mas a contagem dos fatores é exatamente isso aqui. Ó. Aqui tem 4 fatores, aqui 4 fatores, eu somo. 4 mais 4 dá 8. Então, por exemplo, 3 vezes 3 elevado a 5. Então, eu vou colocar já da forma direto, tá? 3 elevado a 5, na realidade, 3 elevado a 5, se você tivesse assim, produto já de potência de mesma base. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. 5 mais 5 dá 10. Por quê? Porque se eu escrever 3 elevado a 5, eu vou escrever 5 fatores 3. 5 fatores 3. 5 fatores com 5 fatores dá 10 fatores 3. Então, eu somo. E se eu tivesse uma situação assim, ó, 3 elevado a 8 dividido por 3 ao quadrado. O que acontece aqui? Você veja, olha, eu botei aqui um exemplo onde o numerador e o denominador é diferente. Então, você ficou 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui deu 5, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer exatamente igual para que se percebam qual é o processo mais rápido de propriedade. Então, olha só, 3 vezes 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatores 3. Aqui embaixo, 2 fatores 3. Isso, né, por propriedade, quando eu tenho em cima uma multiplicação com fatores 3 aqui, uma multiplicação com fatores 3, por exemplo, aqui é 3 vezes 3 dá 9, aqui é 3 vezes 3 dá 9, então 9 dividido por 9, eu posso fazer isso. E aí me resta o 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 3, 6 vezes. Então, veja o que aconteceu aqui. Ó. Em cima eu tinha 8 fatores, 3. Embaixo eu tinha 2. Então, quando eu simplifiquei esses 8 fatores aqui, eu tirei os 2 que correspondem aos fatores do denominador. Veja, eu cortei aqui, então eu tirei 2 fatores.
Então, de 8 que eu tinha, eu tirei 2. Então, sobraram 6. O que eu estou fazendo é exatamente repetir a base e subtrair os expoentes. Por quê? Por que eu tenho que subtrair os expoentes? Porque nesse processo eu divido e eu corto aqui 2 expoentes, porque embaixo, ou melhor, corto 2 fatores, porque aqui embaixo eu tenho 2 fatores 3. Então, na divisão, eu corto esse 3 com esse 3, esse 3 com esse 3. Então, eu vou tirar, na realidade, esses 2 fatores 3 que estão aqui no denominador. Então, de 8 fatores, eu tiro 2 e fica 3 elevado a 6. Bom, gente, nós, nessa aula, a gente apresenta para vocês algumas ideias, algumas propriedades, alguns conceitos de potência, para que vocês possam aí estar revendo, né, e estarem mais embasados para darem suas aulas no segmento da educação básica, né, no fundamental ali do primeiro segmento. Um grande abraço e até a próxima.